a variante BA.2, que é uma variante dentro da família da Omicron, que é o que eu vou explicar por aqui. Então, para trazer o highlight da situação, tem uma outra variante nova que está causando preocupação em muitos países. Vou falar um pouquinho dela, dos países, do que está acontecendo, que se chama, por enquanto, BA.2. Logo mais deve ter algum nome da OMS. Também é chamada de Omicron, porque ela está dentro do grupo da Omicron. E, de antemão, se você está entre as pessoas que tomaram dose de reforço, se a gente está no mesmo grupo agora de imunizados, eu vou estar daqui umas 2 semanas, que é mais ou menos o tempinho que leva para responder a vacina que eu tomei ontem, nem se preocupa com isso. Tá? Se preocupa um pouco, isso talvez afete tua vida no sentido das coisas abrindo ou fechando ou fazendo assim, mas até aqui, graças aos resultados do Reino Unido, a gente sabe que a proteção, principalmente para quem tomou a dose de reforço, tá alta também. A mesma proteção para Omicron vem para BA.2 da vacina, 60% a 70% contra doença sintomática, muito mais proteção do que isso contra hospitalização e mortes. Então, se está vacinado, tomou a dose de reforço, nem se preocupa tanto com essa parte aqui. Isso pode afetar a tua vida, mas não necessariamente a tua saúde diretamente, diferente do que a Omicron já afeta, tá? Isso é mais relevante a respeito do que vai acontecer conosco e com o mundo, e é mais relevante para quem não se vacinou ainda, não se imunizou completamente, porque nesse caso aqui, especificamente, aumenta inclusive a chance dessas pessoas terem Covid de novo. Então, vamos para a discussão. Eu já queria começar com essa ressalva dizendo que isso aqui é muito mais preocupante para quem não se vacinou do que para quem se vacinou, principalmente quem tomou a dose de reforço. Mas vamos lá. Quando a Omicron foi descoberta, detalhada e reportada na África do Sul pelo grupo do Túlio, não era só um vírus que eles encontraram que era muito diferente. São várias sequências, várias amostras completamente diferentes da Covid que tinha se visto até então, com mais de 40 mutações diferentes do resto. E eles chamaram isso de linhagem B11529 ou algo assim, nem lembro o número mais direitinho, que agora é o que a gente chama de Omicron. Mas dentro desse grupo Omicron, tinha tanta coisa diferente que tinha 2 linhagens principais. Vou dar os nomes aqui. Se você quer entender de onde surgem esses nomes, é só procurar o vídeo de por que o coronavírus varia tanto. Foi um vídeo que saiu semana passada. A gente explica sobre variantes, por que elas surgem, de onde vêm as mutações e o que isso tem a ver com a maneira como a doença se espalha pelo mundo. Fique convidado a clicar nele. Vou tentar colocar o aviso aqui em cima passando. Mas deram esse nome para as 2 linhagens. Uma recebeu o nome de BA.1, que foi a que se espalhou primeiro na África do Sul e no resto do mundo, que é a Omicron, que inclusive está aqui no Brasil dominando quase 98%, mais de 98% das sequências que estão sendo estudadas. Mas também tinha uma outra variedade lá dentro, que também é chamada de Omicron, que tecnicamente, durante a caracterização, chamaram de BA.2. Então, do nada, descobrem lá na África do Sul um vírus muito diferente do resto e, na verdade, vários grupos aí dentro bastante diferentes do resto. Isso, para mim, é um grandíssimo sinal de que esse vírus estava circulando pelo continente africano, sem teste, sem acompanhamento, e quando chegou na África do Sul, que é um país que tem um monitoramento muito bom, que faz bastante teste, sequencia, eles encontraram essa variedade toda que tinha se acumulado por um certo tempo lá, e que quando acumulou mudanças suficientes para aumentar a transmissão, chegou na África do Sul, e daí se espalhou para onde a gente está vendo. Então, concordo 100% com a história de não chamar essa variante de variante sul-africana, como começaram a fazer até receber o nome de Omicron, em parte porque não é nada produtivo usar esse tipo de nome, mas também em parte porque provavelmente não tinha surgido lá, mas sim foi descoberta lá. E essa aqui é uma dessas evidências. Encontrar para todos os outros vírus que a gente acompanha e estuda, HIV, dengue, febre amarela, zika, chikungunya e por aí vai, encontrar uma variedade dessa é você descobrir mais ou menos onde o vírus circula mais e a possível origem dele. Isso me diz, com base nos outros vírus que eu estudei até aqui, uma coisa que eu tenho discutido bastante no xadrez verbal, que esse vírus estava circulando bastante por lá e apareceu nessa hora, foi registrado nessa hora, mas já tinha acumulado essa variedade toda. Então eu acho difícil. Acho que isso também depois contra aquela história de o vírus circulou em outros animais e voltou para os humanos, ou estava em uma pessoa, várias pessoas imunodeficientes e agora saltou, porque a gente encontra aí formas intermediárias da Omicron que não tem todas as mutações que a Omicron tem, mas que também estavam circulando por ali. A Omicron BA1 foi a que se espalhou, mas quem
também acumulou mutações suficientes para circular e aumentou a sua transmissão, é essa outra linhagem agora, BA.2. E por que ela é preocupante? Porque tanto na África do Sul, quanto na Dinamarca, quanto no Reino Unido, que são lugares que sequenciam muito dos vírus que chegam, eles estão vendo um aumento dela maior do que o aumento da Omicron. Ela está passando e suplantando a Omicron nesses países. Na Dinamarca e na África do Sul, a maioria dos casos já são causados por essa subvariante da Omicron, ou por essa outra linhagem, que é a BA.2, e seguem crescendo mais. Ela parece ter aumentado a transmissão em 1,5 vezes além da Omicron. Então, quando a Omicron começa a se espalhar, todo mundo pergunta por que ela se espalha tão rápido, e aí você vê que tanta gente que pegou ela já tinha tido Covid antes, e a explicação mais plausível é, bom, ela está, ao contrário das outras variantes, infectando as pessoas que já tiveram Covid, ou que já se vacinaram, então parcialmente imunes. Então ela tem esse outro grupo para se espalhar. E agora a BA.2 está se espalhando mais rápido ainda em cima disso. Então é sinal de que ela não só infecta quem já está parcialmente imune, como é mais transmissível do que a Omicron. Então se você já viu a Omicron até aqui, se você pegou Covid nos últimos dias, como tanta gente tem pegado, fique esperto porque você também vai ver a BA.2 chegando. Porque ela se espalha ainda mais do que a Omicron. Ela é chamada de Omicron silenciosa, de variante silenciosa por aí, porque ela não deixa a mesma assinatura que a Omicron, não quer dizer que ela não causa sintomas. A Omicron original perdeu um pedacinho que o teste de PCR detecta, então o teste de PCR olha para 3 partes do vírus, a Omicron apagou um pedacinho que o teste procura, então para muita gente o teste só dava positivo para 2 partes do vírus e não para a terceira. Essa assinatura é o que deixava tão óbvio que é a Omicron se espalhando, é parte do que fez ela ser detectada tão cedo em muitos países pelo mundo todo. E a BA.2 voltou, ela não perdeu esse pedacinho, ela ainda tem ele, então as pessoas aparecem com Covid no teste, mas não necessariamente com uma assinatura óbvia de que é essa variante. Então ela é chamada de silenciosa, não porque ela não causa sintomas, mas porque ela não deixa uma marca tão fácil de reconhecer que é ela. Vai ser detectada mais, onde se testa mais e se sequencia mais os vírus. Caso da Dinamarca, África do Sul, Reino Unido e os outros países que eu estou falando aqui. Não quer dizer que ela já não esteja em outros lugares. A Índia também detectou ela e por aí vai. Como eu já disse, a vacina protege das duas, mais ou menos com o mesmo índice, segundo os resultados que a gente tem até aqui. Então a coisa é mais preocupante para quem não se vacinou, mas é mais transmissível. Já dominou Índia e Dinamarca, está dominando a África do Sul, Reino Unido também, a caminho nos Estados Unidos. E na Dinamarca começaram a sair os primeiros resultados. Veja, ela foi detectada no meio para o final de novembro, de dezembro. Ela começou a ser detectada na Dinamarca em janeiro. A gente está no final de janeiro, começo de fevereiro, e já tem resultado muito claro do que ela faz e do como ela se espalha para a gente estar discutindo aqui. Então esse intervalo entre o vírus surgir e dominar está cada vez menor, mas também o intervalo dele surgir e ser reconhecido, testado, acompanhado e discutido aqui também está cada vez menor. Então a gente está mantendo o passo junto com o vírus. E o que se viu na Dinamarca é que ela é mais transmissível do que a Omicron, circula mais entre as pessoas ao redor de quem pegou, principalmente não vacinados transmitem mais ela do que a Omicron. A transmissão dela entre vacinados continua mais baixa e não é diferente da Omicron. E estão vendo agora uma onda de casos pós-Omicron acontecendo. Eu falei que ela foi detectada junto com a Omicron, mas ela tem várias mutações. Na verdade, entre a BA.2 e a Omicron, tem tantas diferenças quanto ou mais diferenças que a variante alfa e o vírus original. Ela é bastante diferente. Isso quer dizer o seguinte, tem a possibilidade, e é o que está se levantando na Dinamarca, de quem teve Omicron pegar a BA.2 agora. Ah, cepa vacinal, vai se espalhar, todo mundo vai pegar, e aí vai estar todo mundo imunizado, presente de Natal, a Omicron vai vacinar. Primeiro, tá matando muita gente. Segundo, do que a Omicron te protege? Da Omicron, pelo visto, mas não da BA.2 e de outros vírus aqui. Então a BA.2, pelo visto, já está reinfectando quem teve Omicron e quem teve Delta e outras. E já está dominando nesse país. O que acontece é, a Omicron subiu e está caindo, e agora quem está subindo no lugar dela é essa BA.2. Então aquele ciclo que a gente viu ao longo de 2021, alfa, depois beta, gama, delta, que levou um ano inteiro para acontecer e teve várias ondas, a gente está vendo agora um compacto disso acontecendo em 1,5 mês, 2,
direto um depois do outro. Então a África do Sul está vendo casos caindo, mas eles agora estabilizaram. Por quê? Porque a Omicron está caindo e essa BA2 está passando a dominar. Dinamarca, idem, está vendo os casos começando a cair, mas voltaram a subir agora por causa da BA2. Então, se esses países são um sinal do que vai acontecer no resto do mundo e já foram com a Omicron, a gente está vivendo essa onda aqui, logo depois dessa onda de Omicron, depois desse platô que eu falei que o Brasil está atingindo, a gente já vai ter essa BA2 entrando aqui e se espalhando e possivelmente infectando de novo quem teve Omicron, quem teve Delta, quem teve outras coisas. Então, quando a gente vê a Omicron crescendo tão rápido, uma hora ela esgota os vulneráveis. Ela entra nos grupos de quem estava se encontrando, saindo, circulando, fazendo as coisas, explode, sai queimando, mas uma hora isso se esgota e os casos caem. E é mais ou menos o que a gente está vendo acontecer em outros países. Aqui no Brasil começou a estabilizar, não necessariamente cair, pode muito bem ser o caso de cair. Seguindo essa dinâmica de subir e cair, a onda da Omicron deve passar ao redor do mundo aí entre final de fevereiro e final de março, a depender de quando ela entrou nos países. Os países em que ela entrou no começo de janeiro, meio de dezembro, ela já começa a cair agora no começo de fevereiro, e nos países que ela só está entrando agora ou entrou um pouco no final de janeiro, ela começa a cair lá para março, final de março, a Omicron. Isso era esperado meio que no mundo todo, daí aquela notícia de que 3 bilhões de pessoas pegariam a Omicron nesses primeiros meses do ano. E, de fato, a gente atingiu aqui, hoje, 90 milhões de casos de Omicron confirmados no mundo. Isso é mais casos do que o ano de 2020 inteiro teve de Covid confirmada no mundo. Então, ela se espalhou em 2 ou 3 meses agora, mais do que toda a Covid de 2020, de acordo com o registro de testes, né, já tinha se espalhado. Ela causou esse paredão de casos que a gente está vendo aí. Mas, teoricamente, subiu rápido, também cairia rápido. Agora, depois disso, a gente ainda pode esperar mais uma onda dessas de BA.2. Por isso que eu incluí ela aqui na discussão, porque ela é mais transmissível do que a Omicron. Eu nem concebia que isso fosse acontecer tão rápido e com essa diferença, mas se esses países contam um pouco do que está acontecendo, do que deve acontecer no resto do mundo, a gente deve ter outra onda depois disso acontecendo. Então, se você pegou Covid por esses dias, se você teve esse tipo de exposição, vou falar um pouquinho disso de novo, logo mais, mas se prepara porque daqui a pouco deve ter outra variante aí fazendo isso. O ciclo, como eu disse, o ciclo que a gente via acontecendo ao longo de um ano, está acontecendo ao longo de alguns meses agora. E a gente deve ter uma prorrogação aí, um tanto mais de casos e de subida de hospitalização e outras coisas por conta dessa outra variante agora, se ela repetir no mundo o que ela já está causando nos países que já enfrentaram a onda de Omicron mais cedo. África do Sul, Reino Unido, Dinamarca e por aí vai. Então, para os não vacinados, principalmente, más notícias. Primeiro, para quem é vacinado, se pega a Omicron, o que ela faz é despertar a resposta imune que você já teve com a vacina. Então, teu corpo inteiro reage contra ela. Você vai produzir anticorpos, resposta celular, vai ficar super mais protegido do que quem não se vacinou e vai ter uma resposta como se fosse, muitas aspas aí, porque tem muito mais risco nisso do que na dose de vacina, como se fosse aí uma dose de reforço por conta da Omicron. Perigosa, não precisa pegar de novo, pode ser evitada, deve ser evitada, mas vai ter esse reforço imune e vai ter o que o pessoal fala que é a imunidade híbrida, que é de quem se vacinou e pegou a doença e se curou, que é uma imunidade mais robusta do que tanto quem se curou quanto quem se vacinou. Nesse esquema de imunidade híbrida, o melhor esquema para mim é toma a vacina e depois pega a Covid, né? Porque pegar a Covid e depois tomar a vacina, você passou o maior risco aqui sem vacina. Não precisa ter, e eu estou muito feliz ficando só no toma a vacina. Não preciso pegar essa imunidade híbrida não, nem faço questão. Mas é isso. Se vacinou e tomou as vacinas, tomou reforço e pegou Covid, você vai ficar com a imunidade lá em cima. Se vacinou e tomou dose de reforço, você está com a imunidade lá em cima. Não se vacinou e pegou a Omicron, a imunidade que ela desperta não é protetora. Não é protetora. Tem correlação com a severidade, tá? Também vou deixar o link na descrição do vídeo. Quem teve Covid com Omicron e foi uma Covid severa, tem até um pouco mais de resposta imune depois. Quem teve um caso de Omicron leve e não se vacinou, não produziu imunidade que vai proteger contra ela de novo, tá? Então tá tendo gente que tá pegando de novo o Omicron e vai pegar também a BO2 enquanto ela não ganhar outro nome, aí outra letra grega.
porque essa imunidade não é protetora. E tem outra, além disso. Por que as pessoas que tiveram outras formas de Covid estão pegando a Omicron agora? Porque ela é muito diferente das outras variantes. Se você pegou beta, alfa, gama, delta, a Omicron é tão diferente desses outros vírus que a imunidade contra eles não te protege contra ela. O que quer dizer que o inverso também é válido. Se você pegou Omicron, você não está protegido contra essas outras variantes. Por exemplo, a delta pode infectar quem pegou Omicron direto. Já, se essa pessoa não está vacinada. A diferença para o vacinado, como eu disse, é que o vacinado produz uma outra resposta imune muito mais robusta. Então, se você não se vacinou e pegou a Omicron agora, porque pega o vírus e aí passa e aí já foi, parabéns, você correu risco à toa, porque você pode pegar a Omicron de novo, você pode pegar a BA2 e você pode pegar a Delta e outras variantes que já estão aí. Essa é a imunidade linda que você tem com a infecção natural, que é a grande vacina, o presente de Natal que deram por aí. Então, fica aqui meu convite para todo mundo participar do grupo VIP de quem tomou a dose de reforço, que tem aquela proteção brutal contra a Covid grave e morte que a gente viu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Acabei de mostrar o gráfico por aqui, porque se você não se vacinou, não adianta. Você pegou a Omicron, você pode pegar, se bobear ela de novo, você pode pegar a BA2, que é a próxima da fila, ou as outras que já tinham passado na fila, que são a Delta e por aí vai. Tá? E a gripe? Tem 2 vírus diferentes que circulam. O influenza A, que causa gripe todo ano, tem o influenza H1N1 e H3N2, porque eles são distantes o suficiente para a imunidade contra um não barrar o outro. E aí os 2 vírus circulam na população e você pode pegar os 2, independente. A Covid ainda não faz isso, mas ela logo mais deve fazer com esse grau de circulação e essa diferença entre linhagens. Então pode esperar em algum momento aí, pode não acontecer, mas o precedente da gripe é esse, de a gente ter mais de um tipo de Covid circulando ao mesmo tempo e causando caso nas pessoas, e pegar uma não te protege da outra. O que vai te proteger das duas? Vacina. Toma sua vacina, toma sua dose de reforço. Se não, quer ser machão, quer enfrentar o vírus na base da imunidade natural, tem anticorpos, tem um sistema imune para isso, boa sorte. Você tá aí reclamando que eu tô tomando 3 doses de vacina, você vai pegar a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª Covid aí e não vai estar protegido contra as próximas. Eu não sei qual é a graça de pegar uma doença para ter proteção imune, se você tá pegando a doença, e se essa doença causa reinfecção, que é o que a gente tá vendo com a Covid. Então esse é o ciclo vicioso que a gente vai ver entre não vacinados daqui para frente.